Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a aula sobre os grupos vulneráveis e o sistema prisional. Este título ele é bastante interessante porque ele, na verdade, ele está falando de uma coisa que é bastante ampla e, ao meu ver, bastante complexa. Eu diria mais, dentro do conjunto dos argumentos dos direitos humanos, é o ponto mais complexo no campo da filosofia sobre esses pensamentos, que é essa percepção dos grupos vulneráveis, né, de quem está entre as pessoas em grupos vulneráveis e quais as medidas para esses grupos vulneráveis, né? É um ponto, é uma questão de uma complexidade imensa e é o principal ponto que está sendo discutido aí pelas cabeças pensantes em relação aos direitos humanos pelo mundo, né? Principalmente no campo acadêmico em relação a este assunto. Então, é um assunto, ao meu ver, bastante complexo, né? E aí, esse título ele pede que nós peguemos esse assunto, ou seja, essa ideia dos grupos vulneráveis, e aplique a prática, né, o conceito prático sobre essas características no sistema prisional, né? Então, nós temos que identificá-los dentro dessa característica de um sistema prisional brasileiro, né? E como que isso é feito? Na verdade, para que a gente consiga fazer essa análise bem, é necessário, antes de qualquer coisa, a gente conhecer o que afinal é isso que nós podemos chamar de grupos vulneráveis. O que afinal é isso? É a primeira coisa que a gente tem que entender. E para que a gente entenda este argumento, é necessário a gente entender algumas, eu diria resumidamente, duas palavras, digamos assim. A primeira palavra é a ideia da igualdade. Então a gente tem que saber o que é ser igual. E a segunda palavra é a ideia da diferença. Precisamos saber quem é diferente a este igual. Então, igualdade e diferença, né? Começa o processo de percepção de vulnerabilidade quando você tem um conjunto de iguais e alguém que é diferente a esse conjunto de iguais. Essa ação da diferença pode sim gerar o que nós podemos chamar aqui de grupos vulneráveis. Tá? Mas o que é ser igual? Para entender igual, existe basicamente dois tipos de igualdade, né, que eu já comentei no curso de direitos humanos, né, na questão essencial sobre direitos humanos, mas repito aqui que é a ideia do que nós podemos chamar de igualdade formal e a igualdade material. Então, nós podemos organizar entre esses dois grupos: igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal, ela é bastante simples. Igualdade formal é aquela que é expressa na lei. Então, a nossa própria Constituição é clara quando ela fala, né, somos todos iguais perante a lei, né? Isso é uma igualdade formal, é um princípio do processo da igualdade entre as pessoas, mas é uma igualdade no papel. Igualdade formal se trata de uma igualdade que está no papel. Quando você vai para a prática, você percebe claramente que essa igualdade na prática ela verdadeiramente não acontece, né? Então, além dessa igualdade formal, nós também queremos, e é isso que a gente entende, a igualdade material. Uma igualdade material ela também é buscada, né? Que é o outro grupo da igualdade material, entre as igualdades. Só que essa igualdade material, a gente percebe que historicamente ela teve duas ações. No primeiro momento, a busca por essa igualdade material era por aspectos socioeconômicos, né? Então, as questões que a gente entendia quem era diferente, né, e aí buscava uma igualdade verdadeira, estava vinculado às oportunidades socioeconômicas, né? Questão de emprego, de salário, questão de qualidade de moradia, questão voltada para as condições sociais e econômicas das pessoas.
né? É um primeiro grupo e sim, aí a gente já percebe claramente que existe uma desigualdade material, tá? Existe. Existe algumas pessoas com muita grana, existe alguns bilionários, existe algumas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, né? Então, é óbvio que você percebe claramente que existe uma desigualdade entre elas, por mais que legalmente elas tenham a mesma igualdade, ou seja, a igualdade formal, materialmente elas não têm. Materialmente elas não têm, tá? Então, existe desigualdades materiais socioeconômicas verdadeiras? Lógico que existe. Em nenhum momento eu estou afirmando que essas pessoas bilionárias, elas são cruéis e exploram as pessoas pobres ou com menos grana do que ela, né? Em nenhum momento eu estou afirmando isso, que tem muita gente que afirma isso, né? Eu não afirmo isso. Não que não possa existir, mas eu não estou afirmando que pelo fato de alguém ter muita grana, essa pessoa vai explorar as demais pessoas. Não mesmo. Se a gente pega os grandes donos do capital, a grande maioria deles oferece possibilidade de várias vagas de emprego no mercado de trabalho e conforme a sua produção econômica mantém várias famílias economicamente, né? O que eu estou afirmando aqui nesse momento é que é perceptível visualmente que existe pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor em relação a outras, tá? Em relação a outras. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso vai ser assim para sempre, mas eu estou dizendo que isso existe, né? Que isso existe e é claro e é visível, né? Facilmente isso, perfeito? Só que essa condição material, que é o quê? Que é tentar juntar essas duas possibilidades, ou seja, juntar a qualidade de vida, né, entre aquelas pessoas que não têm tanta condição, qualidade de vida, quanto aquelas que estão no topo da pirâmide econômica, socioeconômica propriamente dito, né? Apesar dessa condição, existe uma outra forma que foi pensada nas últimas décadas dos direitos humanos, e é o ponto que os direitos humanos hoje, né, os pensadores dos direitos humanos têm mais focado a sua análise, que é uma percepção de uma busca por uma igualdade material, mas uma igualdade material que eu resumo por sociocultural. Uma realidade material, ou melhor, uma igualdade material sociocultural, que não tem muito a ver com as questões socioeconômicas. As questões socioeconômicas é uma. A questão sociocultural é outra. Tá? É outra. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos bem tranquilos para você entender isso. Vou pegar partidos políticos no Brasil. Vou pegar dois partidos políticos. PCO, Partido da Causa Operária, e PSOL, Partido Socialista e Liberdade. Dois partidos políticos no Brasil. Eu posso te afirmar, lendo o programa partidário deles, que o PCO ele tem muito mais a ver com uma tentativa, o PCO, Partido da Causa Operária, com uma tentativa vinculada ao grupo material, de igualdade material socioeconômica, enquanto que o PSOL, por sua vez, ele tem uma percepção mais voltada no seu plano de partido, né? Uma percepção dos direitos humanos voltadas mais para a questão sociocultural, para questões socioculturais. Como assim, Kenninger? O PCO, como o nome diz, é o Partido da Causa Operária, então ele está questionando a relação entre patrão e empregado. É uma questão social, é verdade, mas é uma questão social econômica no seu primeiro momento e no seu elemento mais clássico. O PSOL, por sua vez, ele não se vincula tão fortemente a essa questão da relação entre patrão e empregado. Não que não tenha, tem, mas essa não é a grande bandeira do PSOL. O PSOL ele tem mais a ver com a ideia do que é definido, inclusive, pelos direitos humanos, e o PSOL defende muito fortemente no Brasil, a ideia da defesa do direito das minorias. E quem são essas minorias que o pessoal tanto defende? Essa ideia da defesa, dessa percepção das minorias, é exatamente o conjunto de pessoas que têm alguma forma, alguma percepção cultural distinta
do restante, distinta das outras pessoas. E esse conjunto dessas pessoas são chamadas de minoria ou de grupos vulneráveis. Né? Não necessariamente é a mesma coisa, tá? Mas boa parte das minorias são grupos vulneráveis. Tá? Então, eles terminam defendendo essa categoria. Então, o que seria esse aspecto cultural, propriamente dito? Aqui eu posso deixar claro, até coloquei aí para vocês, questões como questões de gênero, né? Essa política da análise do gênero, ou seja, o que é o gênero? O gênero também é uma matéria que está em discussão hoje, né? É uma palavra bastante capciosa, que surge no contexto da sociedade nos últimos anos, né, de uma forma bastante distinta da sua origem etimológica. Né? Mas, basicamente, quando a gente pensa nessa percepção de gênero hoje, é a ideia de que a pessoa, o ser humano, tem o direito de escolher aquilo que ela é, independentemente da sua percepção, da sua questão biológica. A biologia, ela é uma ditadura que precisa ser quebrada. Por que a biologia disse que eu sou menino, eu tenho que crer que eu sou menino? Né? Então, a questão do gênero, ela vai para uma percepção aonde o indivíduo se põe socialmente, por isso o sociocultural, se põe socialmente de uma forma distinta àquilo que a biologia diz que ele é. Agora, isso é só um resuminho. É óbvio que essa questão do gênero é muito mais complexa do que isso. Né? Mas é uma percepção onde que a gente encontra pessoas dentro dessa característica no âmbito que nós poderíamos definir como minorias ou grupos vulneráveis. Né? Ou grupos vulneráveis. Né? Dentro dessa percepção, nós ainda temos a percepção da orientação sexual, que não é a mesma coisa que gênero. Não é a mesma coisa que gênero. Não mesmo. Não mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo para você entender quando eu falo que não é a mesma coisa de gênero. Né? Na visão do brasileiro, primordialmente, parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Não é. Vou dar um exemplo claro. Né? Eu nasci do sexo masculino, beleza, né? Sou menino. Né? Biologicamente eu sou menino. Mas, se eu me entendo, preste atenção, eu me entendo que sou uma mulher. Olha que legal isso. Um homem se entende que é uma mulher. Então eu seria uma mulher transexual, ou seja, alguém que nasceu do sexo masculino e é uma mulher, né? Pensa que é uma mulher. Então uma mulher trans, né? Mas o fato de ser mulher trans não significa necessariamente que eu tenho que ter desejo sexual por homens. Não. Porque a orientação sexual, ela pode ser aquela proveniente da própria biológica. Posso ser uma mulher trans que gosta de mulher. Uma coisa não interfere na outra. E é isso que eu quero que você entenda. Quando se fala no processo de gênero, é uma percepção individual sobre si. Ou seja, aquilo que eu acredito que eu sou. Né? Aquilo que eu me entendo que eu sou. Tá? E aí eu tento fazer com que a sociedade entenda essa mesma percepção que eu tenho. Que eu entendo que eu sou. Tá? A orientação sexual está vinculado mais ao campo, né, do libido, o campo dos desejos sexuais propriamente ditos. Né? Então você tem a questão do gênero, você tem a questão da orientação sexual. Né? Que são coisas distintas, mas são caracterizadas. Hoje, os grupos andam bastante juntos, né? E que tem, obviamente, o próprio processo com uma concepção de minoria ou uma concepção aí voltada para um grupo vulnerável, um respectivo grupo vulnerável, né? Além disso, nós temos alguns outros que são mais simples, né, e mais diretos, como questão de raça, questão de etnia, né? Amados, os direitos humanos usam o termo raça ou cor, tá? Cor, raça, tudo bem para os direitos humanos, esses dois termos na hora da sua prova, tá? Eu pessoalmente não gosto do termo raça, tá? Não gosto do termo raça, tá? Porque o ser humano ele não é dividido em raças, nós não somos raça igual é o cachorrinho, tá? Então, mas pode cair na sua prova o termo sem maiores problemas. Raça, cor, etnia, pessoa com deficiência, né? Podemos caracterizar aí como ainda o que a gente pode chamar de igualdade material vinculado à percepção sociocultural. Então, quando eu falo que nós somos iguais, a primeira pergunta para os direitos humanos, e é isso que a gente tem que começar a pensar para fins de prova primordialmente, que é o nosso foco aqui,
Iguais como? Somos iguais formalmente, verdade. Conforme a lei, nós somos iguais. Somos iguais materialmente. Aí já não é uma verdade tão grande assim. Porque materialmente eu vou perceber claramente que existe a não igualdade socioeconômica e existe também uma não igualdade sociocultural, que são não igualdades distintas, que é exatamente o que está aí no seu material dentro do termo igualdade, dentro dessa percepção da igualdade, daquilo que é igualdade formal, daquilo que é uma igualdade formal, daquilo daquilo que é uma igualdade formal, daquilo que é voltado aí para todos, né, que são iguais perante a lei, que é essa percepção da igualdade formal, daquilo que é a igualdade material no seu sentido socioeconômico, bastante vinculado à realidade econômica, daqui a luta para melhorar esse tipo de processo, e também a igualdade material, também é uma busca de igualdade material, mas nesse sentido vinculada à percepção sociocultural, né, a percepção sociocultural. Então, se materialmente se materialmente nós não somos iguais, materialmente nós temos diferenças. Inclusive, e isso que é o mais interessante, por mais que a gente peça a igualdade, uma das características de países democráticos é exatamente que essa igualdade garanta a diferença. A diferença, o direito à diferença é um dos fundamentos específicos para essa igualdade. Diferenças mediante a questões físicas, né? No sentido que é biológico, é claro, é visível, e também na questão de diferenças no sentido intelectual, no sentido cultural. Essas diferenças elas também devem ser resguardadas. Então isso significa que toda vez, e aqui que tem a grande questão, toda vez que alguém é diferente, essa diferença deve ser respeitada. Lembre-se disso. Toda vez que existe alguma diferença, esse grupo de pessoas que é diferente tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Tá? Tem que ser respeitado. Mas este grupo, quando não é respeitado, então podemos afirmar que existe para esse grupo o que nós, de forma bastante geral, posso chamar de discriminação contra um grupo que é diferente. Né? Então, este grupo que é diferente e tem uma discriminação do que tecnicamente nós podemos chamar de maioria, daqui a pouco eu explico o que é essa maioria, né? De uma maioria discriminando esse grupo vulnerável, então desse grupo que é diferente surge aí o que nós podemos afirmar e chamar de vulnerabilidade. Porque é um grupo que aqui eu vou chamar de minoria, que tem uma determinada forma de pensar, uma determinada forma de agir, ou uma determinada dificuldade, ou qualquer coisa que possam o definir como grupos, né? E uma maioria, né? Uma maioria que discrimina esse grupo. Então, se discrimina esse grupo, não coloca as necessidades que esse grupo tem nas suas demandas, aí surge a vulnerabilidade desse grupo. Aí surge a vulnerabilidade desse grupo. É por isso que eu coloquei aqui para você o seguinte, né? Quando a gente fala sobre esse processo do direito à diferença. Olha o que eu disse. Alguns grupos em determinados conjuntos sociais, ou seja, aquilo que eu posso chamar de grupos vulneráveis, têm o direito a uma tutela especial. Tem direito a uma tutela especial, Kennedy? Sim, tem direito a uma tutela especial. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo para você entender. Mulheres. Mulheres é um grupo vulnerável. Kennedy, mulheres é uma minoria? Alguns doutrinadores vão dizer que sim. Outros doutrinadores vão dizer que não. Kennedy, eu fico com qual? Você fica, nesse primeiro momento, que mulher é vulnerável. Mulher é vulnerável. Daqui a pouco eu explico o que é essa minoria, o que é essa maioria no seu sentido mais amplo, e você vai entender melhor. Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda que mulheres, no decorrer da sociedade, é um grupo vulnerável. É um grupo vulnerável.
Mas as mulheres e os homens têm os mesmos direitos. Então, existe uma igualdade formal entre esses dois conjuntos de pessoas. Entre mulheres e homens, nós temos uma igualdade formal entre eles. Perfeito isso? Tranquilo? Mas as mulheres é vulnerável em relação a esses homens. E uma das provas históricas que nós temos em relação a isso é exatamente a agressão física contra mulheres. Muitas das vezes realizadas pelos seus cônjuges, pelos seus companheiros. Então essa mulher se tem aí no campo uma vulnerabilidade por conta de tal ação. E existe já, usando o Brasil como exemplo, no Código Penal brasileiro, condições que é caracterizado como crime, o crime de lesão corporal, toda vez que alguém agride fisicamente uma outra pessoa. Então o Código Penal brasileiro há muito tempo fala no crime de lesão corporal. Então vários homens cometiam e cometem crime de lesão corporal contra as mulheres. Mas essa era uma lei formal. E é essa que é a grande diferença. Essa era uma lei formal. Se ela é uma lei formal, não necessariamente na questão material, na questão prática, ela iria funcionar. Daí uma ideia bastante técnica, inclusive, porque essa ideia não surge de uma percepção política, alguém fala, vou ajudar as mulheres. Não é assim. É uma percepção criminalística, né? Do estudo da percepção do crime, né? Uma questão científica por trás. Terminam propondo, e graças ao meu bom Deus, o Congresso brasileiro concorda, em criar uma lei específica, uma lei especial para defender essas mulheres em relação a esses crimes cometidos por esses homens. Eu estou falando da famosa Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei especial que não abrange os meus direitos como homem, mas abrange os direitos das mulheres. Kennedy, isso vai contra a igualdade? Não vai, porque eu estou tratando os iguais como os iguais, ou seja, nós somos iguais meramente conforme a lei nós somos iguais, mas eu estou tratando o desigual na medida da sua desigualdade. Quando eu crio uma Lei Maria da Penha, eu consigo, e isso aconteceu no Brasil, você pode procurar os dados, né? Uma redução drástica em relação a crimes de violência física de homens para com as suas esposas. Isso é uma lei que vai atender um grupo vulnerável. Então, o grupo vulnerável, nós temos que descobrir aonde que está a sua vulnerabilidade e criar meios pelo próprio Estado para minimizar essa vulnerabilidade ou até mesmo acabar com elas. Por isso que nós podemos colocar nesses grupos, conforme está aí no Direito à Diferença tópico 1, uma espécie de um direito a uma tutela especial. No caso das mulheres, dentro dessa estrutura que eu contei para você, é uma tutela especial. É uma tutela especial por conta da sua diferença e do histórico brasileiro. Então, quando a gente fala em tutela especial, em nenhum momento, pelo menos não deveria ser assim. Não estou dizendo que não acontece, mas para a consciência real dos direitos humanos não deveria acontecer. Que é a ideia de utilizar uma tutela especial para caracterizar privilégios a determinado grupo de pessoas. Né? Uma tutela especial não é dar privilégios. Uma tutela especial é para fazer com que a igualdade material ela de fato aconteça. De fato aconteça. E isso não é privilégio, mas é sim uma ideia de prioridade. É uma ideia de um campo para atender o mais rápido possível aquela demanda daquele grupo social que era vulnerável em relação àquela respectiva situação. Tranquilo até aqui? Tá? E ainda eu coloco aí no tópico 1, por conta de suas diferenças. Só assim podemos garantir a verdadeira igualdade material. Sim. Ou seja, devemos tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Frase essa que eu repito por várias vezes na minha vida. Né? Eu gosto muito dessa frase. Temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Porque só assim nós garantimos a verdadeira igualdade.
Só assim. Mas tratar desigual de forma desigual não quer dizer que ele deve ser mais igual do que os demais. Não. Quer dizer que ele deve ser tratado na medida da sua desigualdade. Na medida da sua desigualdade. Perfeito? Então, entra processos assim. E é por conta disso, dessa demanda da vulnerabilidade, que é gerado, e aqui eu vou para o campo mais filosófico dos direitos humanos, que eu preciso entrar para a gente começar a entender alguns termos que pode cair na sua prova e não te induzir ao erro, que é a ideia de que para que eu garanta essa tutela especial, é necessário gerar aquilo que nós podemos chamar de medidas afirmativas ou medidas compensatórias. Medidas afirmativas ou medidas compensatórias. Medidas afirmativas, Kennedy, ou compensatórias amados. Eu posso citar aqui, por exemplo, cotas em vestibular, cotas em concurso público, são medidas afirmativas ou compensatórias. Tá? Cotas para grupos que nós podemos chamar de grupos vulneráveis ou minorias. Pode chamar os dois, apesar de ter alguma diferença, mas pode chamar assim. Podemos definir, então, que essas medidas afirmativas e essas ações compulsórias é exatamente a tutela especial que nós tínhamos falado na questão 1. É uma certa tutela especial, porque isso vai gerar o que nós queremos como igualdade material. Agora, essas questões afirmativas ou compensatórias, elas serão realizadas para conquistar a igualdade material socioeconômica, mas também, conforme a demanda dos direitos humanos, a conquistar o que nós chamamos de igualdade material sociocultural. Então, medidas afirmativas ou compulsórias também se vincula a isso. Daí, por exemplo, grupos ativistas no Brasil querendo, por exemplo, que nos presídios brasileiros agentes penitenciários tenham, por exemplo, uma determinada cota para agentes penitenciários com uma orientação sexual homossexual, por exemplo, ou com um gênero distinto daquele que é biológico. É uma tentativa vinculada a uma tentativa de igualdade material sociocultural. Se você é a favor ou contra, não me interessa, porque nem a minha opinião nesse momento interessa. Mas eu quero que você entenda que essa percepção ela é extremamente importante para você entender do que é quando eu chamo de tutela especial. Tutela especial. Tutela especial é oferecer tal ação, é oferecer tal mecanismo, é oferecer tais princípios para fazer com que determinados grupos de pessoas vulneráveis tenham uma determinada tutela especial, não oferecendo a ela privilégios, pelo menos em tese, não oferecendo a elas privilégios, mas para igualá-las verdadeiramente aos demais grupos, tratando o desigual de forma desigual para só assim gerar a verdadeira igualdade. Entendemos até aí? Beleza? Tranquilo? De boa? Tá. E aí ele vai dizer, olha, o Estado deve, por meio dessas medidas afirmativas ou compensatórias, também conhecidas como discriminação positiva. Olha que lindo isso. Já ouviu falar, nos últimos anos, essa frase aconteceu e é repetida fortemente, que não existe racismo à avessa? Ou seja, não existe discriminação à avessa, ou seja, eu sou branco, então eu não serei discriminado, afinal eu sou branco. Não vou sofrer racismo. Nunca uma pessoa negra vai ser racista para com a minha pessoa. Não existe racismo à avessa. Já ouviu esse termo? Já ouviu? Tá? Se não, então está escutando a primeira vez. Não existe racismo à avessa. Dentro da perspectiva dos direitos humanos. E por que não existe esse racismo à avessa?
Exatamente porque os direitos humanos chama isso de discriminação positiva, que é exatamente o mesmo princípio do que nós chamamos de ações, de medidas afirmativas ou compulsórias. Essa discriminação positiva é uma tentativa de acelerar a igualdade. Então, deixa eu tentar ser didático para a gente conseguir visualizar isso. Eu tenho uma determinada maioria, eu tenho um determinado poder. E aí eu vou colocar neste caso, já que eu usei a questão racial como exemplo, uma determinada maioria branca. E por que a maioria é branca no Brasil? Já explico, já chego lá. Mas vou usar esse exemplo. Eu tenho uma determinada maioria branca e eu tenho uma determinada minoria, que é a minoria negra. Né? Minoria negra, perfeito? Tal. Essa maioria, ela, por ser maioria, ela pode discriminar o negro. Ela pode discriminar o negro. Perfeito? Tal. Mas o negro, por ser minoria, ele nunca vai conseguir discriminar a maioria. Olha como que isso é interessante. Ele nunca vai conseguir discriminar o branco. Nunca vai discriminar. Por quê? E aí eu explico, já tá lá um pouquinho abaixo na observação, mas eu já explico. É porque maioria e minoria não tem a ver necessariamente com quantidade de pessoas, mas sim com o aspecto do poder social que essas pessoas detêm. Tá entendendo? Ou seja, o termo maioria e minoria não tem a ver com a quantidade das pessoas, mas sim com o poder social que elas têm. Então, quem é que é maioria? Quem é que tem maioria é aquele grupo de pessoas que tem mais poder na sociedade. Seja esse poder moral, como, por exemplo, no Brasil, posso colocar os cristãos, é quem tem um poder moral mais forte, mais claro, mais visível. Então, inclusive, eu faço parte desse grupo, então eu estou entre os poderosos. Né? O poder econômico, então aí eu estou falando dos empresários, dos donos do capital, né? Do próprios servidores públicos, que no Brasil tem uma certa demanda econômica forte. Né? Também estou falando aí do poder religioso, econômico, do poder político, né? Quem é que se encontra nas demandas políticas, né? No poder político por trás dessas demandas? Né? Então eu percebo claramente, e é isso que os direitos humanos está falando, ele está falando, olha, a maioria das pessoas que se encontra dentro desse campo de poder é o que nós chamamos de maioria. Então, a minoria, no caso, os negros que não estão no poder econômico, que não estão no poder social, político, de uma forma amplificada, né? Nos últimos anos, isso tem mudado no Brasil, isso é uma verdade histórica. Uma verdade histórica. Mas exatamente também por conta dessa medida que eu estou explicando para você. Tá? Porque isso não é só o campo filosófico, isso é para ser prático também. É uma demanda para ser prática essa ação. Né? Então ele coloca lá, no campo dessa estrutura, uma demanda extremamente importante, onde que nós temos uma maioria, e essa maioria, por sua vez, né, ela se sobrepõe a essa minoria que são os negros. Então isso significa que o processo discriminatório de brancos para com negros faz com que, se não houver nenhum tipo de ação contrária a isso em tese, se não houver nenhuma ação contrária a isso, faz com que os negros sempre permaneçam de forma desigual materialmente falando. Sempre permaneçam de forma desigual materialmente falando. Quando existem ações afirmativas para esse conjunto dessas pessoas negras, por exemplo, com cotas em universidades, como, por exemplo, cotas em concurso público, né, e outras demandas caracterizadas por grupos no campo cultural, colocado com movimentos da consciência negra, de pessoas negras, né? Movimentos políticos vinculados a essa percepção negra, né? Isso termina elevando esse processo dos negros, transformando eles um pouquinho mais igualitário ao resto dos brancos. Tudo isso que eu estou falando é em tese, para fins de prova. Né? Então, igualitário à percepção dos brancos. Né? Só que, se isso acontece, eu posso tomar mais uma medida.
Qual é a medida? É discriminar os brancos. Como assim, Kennedy? É isso mesmo. Eu posso discriminar os brancos, mas essa discriminação é aquilo que nós chamamos aqui de discriminação positiva, porque eu discriminizo os brancos para forçá-los a ficar cada vez mais iguais aos negros, transformando o que nós tendíamos como igualdade meramente formal numa verdadeira igualdade material, racial em nosso país. Então nós não estamos falando de quantitativo, mas nós estamos falando de poder. Então, em tese, a maioria é poderosa, a minoria é sem poder. A maioria discrimina. Então, ações afirmativas para levar essa minoria a ficar mais próximo dessa maioria, né? E dentre essas afirmações, nós podemos gerar o que nós chamamos de discriminação positiva em relação a esse conjunto dessa maioria para transformá-los verdadeiramente iguais e morrer ali. Ou seja, essa ação ela deve ser temporária. Quando chegar na verdadeira igualdade, essa discriminação positiva ela tem que acabar. Porque se ela continuar, o que era minoria se torna maioria. E aí você transforma uma discriminação positiva em discriminação de fato. Então, quando nós pensamos no campo do que nós chamamos de grupos vulneráveis, entra esses grupos do que no Brasil e também nos direitos humanos nós podemos afirmar como minorias. Então, o que nós temos que fazer em relação a esses grupos, né? Essa explicação que eu coloquei na observação, tá, amados? Só para os encargos de consciência. Ó, o termo minoria não é só o sentido quantitativo, mas em relação a grupos que não detêm o poder. Daí o termo discriminação positiva, que é uma ferramenta para diminuir o poder da maioria. Não no sentido quantitativo, mas no sentido de detentores do poder. Tá na observação isso que eu acabei de explicar para você. Beleza? Ok, Kennedy. Então, quem são essas minorias e quem são esses grupos vulneráveis, afinal? Quem são? Né? Como é que esses grupos vulneráveis serão tratados no âmbito dos presídios brasileiros? Como que isso acontece? Qual é a demanda em relação a isso? Tá? Então, vamos ver aí quem são esses grupos vulneráveis. Né? Quem são? Eu posso definir como grupos vulneráveis as minorias étnicas, eu posso definir minorias religiosas, eu posso definir as minorias linguísticas, tanto de línguas estrangeiras quanto línguas regionais ou locais, como a língua indígena, mulheres, crianças, idosos. São grupos vulneráveis, ou um idoso não é um grupo vulnerável. Né? Pessoas com deficiência, gênero, dentro dessa percepção do gênero, orientação sexual e outros, conhecidos e ainda não conhecidos. Esse é o verdadeiro grupo do que nós entendemos como grupo dos vulneráveis. Agora, como que isso vai ser colocado dentro do campo do presídio? Como que essa ação é colocada lá? Essa afirmação eu vou te dar na aula de número 2. Caso você queira adquirir a aula de número 2, o link está logo aqui abaixo. Na verdade, nós aqui abaixo temos 3 links. O link número 1, que é o link do material em PDF para acompanhar essa aula que eu acabei de ministrar para vocês. O link número 2 é um link de uma playlist vinculada aos cursos, né, relacionados ao concurso de agente penitenciário de Minas Gerais. E o link número 3, é o link do curso completo voltado para este concurso. Beleza? Então, caso você queira a aula 2, vai lá no link número 3, adquire o curso e vamos para cima. Crianças, eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Valeu, tchau, tchau!